Acompanhe com toda atenção Juízes 2, a partir do verso 6. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? E ainda um pouquinho do capítulo 3. Afinal de contas, estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Diz assim: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito em Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram seus bens. Entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então, o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Depois, o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele. Uma vez que este povo violou a minha herança, que fiz a seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquela nação na terra. Não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas as terras. Capítulo 3, de 1 a 6 somente. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Estas são as nações: os filisteus, com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para
pôr Israel à prova, para ver se obedeciam os mandamentos do Senhor que tinham dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamentos aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Queridos, é impressionante. A gente estudou os 10 mandamentos e Deus havia dado mandamentos, orientações a esse povo, e como eu disse semana passada, parece que o povo gabaritou. Ao contrário, tudo aquilo que era para não fazer, ele foi lá e fez, igual a criança teimosa, né? E aconteceu que depois que eles entraram na Terra Prometida, tinham tantas coisas para conquistar e eles se envolveram completamente com aqueles povos lá, se desviando dos caminhos do Senhor. Um período de 350 anos, muito tempo que o povo ficou ali, até que depois vem Samuel e vai vir a monarquia, que nós vamos estudar mais à frente. Mas quanto tempo perdido porque não obedeceu os mandamentos do Senhor. Essa é a segunda introdução aos livros de Juízes. O título de hoje que eu coloquei foi isso: Vivendo entre ídolos, quando a fé não passa para a próxima geração. Preste atenção no que a gente vai aprender aqui hoje. Isso é tremendo para as nossas igrejas e para as nossas vidas. O capítulo 2, o que a gente leu aqui, e o início do capítulo 3, é a segunda introdução. Percebem que tem a primeira introdução, que vimos semana passada, e aqui ele dá um resumo de como vai ser o livro. Pelo povo desobedecer, Deus vai levantar juízes. Aí quando vem o juízo, o povo obedece. Aí logo Deus abençoa. E Deus abençoa e vem tudo errado de novo e eles acabam se desviando. E semana passada o título foi Discipulado Parcial. O que eu quis dizer com aquele título é que eles aprenderam parcialmente o que era ser povo de Deus. Sabe quando você obedece pela metade? Quando você faz, mas faz do seu jeito, não do jeito de Deus? Foi isso que aconteceu ali. E por conta desse discipulado fraco, gerações inteiras se perderam, irmãos. Eu quero que a gente entenda isso hoje, a importância que eu tenho de discipular a geração que vem. A gente está criando um ministério de homens aqui e meu intuito ainda é criar um ministério de mulheres com o mesmo propósito, da gente discipular os mais novos, passar as nossas experiências de fé para que eles possam vivenciar e com constância uma vida cristã. Por falta de um discipulado mais ou menos, de uma vida cristã de qualquer jeito, gerações se perderam em Juízes e gerações se perdem hoje. Inteiras. Irmão, é tão ruim quando a gente encontra alguém que foi criado na igreja, que conheceu o evangelho completamente envolvido com outras coisas, às vezes nos bares da esquina. É tão triste. Isso é discipulado fraco. É uma geração que obedece pela metade e aqueles que observam isso acabam se desviando completamente, tá? Reparem só, isso é muito forte, e eu tenho temor com isso. Eu já preguei até sobre isso aqui, né? Às vezes eu falava terceira e quarta geração de crentes, parece que aqueles netos nunca receberam nada do evangelho. Eu vou mais longe. Gerações de filhos de pastores, é impressionante. Falo isso com temor. E eu sempre falava da terceira e quarta geração dos netos dos pastores que parece que nunca ouviram o evangelho. Mas está piorando, está indo para a segunda geração, irmãos. É o filho já, não é mais o neto, é o filho que parece que nunca recebeu nenhuma informação religiosa, não tem nenhuma consistência espiritual. É um pouco do que a gente vai ver aqui. É um ciclo que se repete durante
todo o livro, né? Ali, o ciclo começa. Que ciclo é esse? O povo se esquece de Deus, se entrega aos ídolos, Deus entrega o povo aos inimigos, aí o povo clama, ora, Deus levanta o juiz, aí o povo melhora por um tempo, e aí, quando vê, cai de novo e fica pior do que antes. Esse é todo o processo que se repete no livro de Juízes. Minha pergunta, esse processo se repete só no livro de Juízes? Nós somos assim, irmãos. Não é verdade? Nós somos assim. A gente se esquece de Deus, se envolve com um monte de coisa, aí, quando a gente está no fundo do poço, a gente clama a Deus, Deus é bom, Ele vem, abençoa, aí a gente se esquece de Deus de novo, se envolve com um monte de coisa, aí clama a Deus, Ele vem. É um ciclo que se repete. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo em nome de Jesus. A gente precisa mudar isso em nome de Jesus, tá? Falar sobre Josué, o servo do Senhor. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido com herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele, que tinham visto grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timate-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaade. Irmãos, praticamente o texto que eu li começa lembrando de Josué. Assim como Caleb, que já falei em outros, é o nosso padrão, é a régua, é o contraste contra tudo que havia de errado naquela geração. E o que a gente vê aí é que Josué viveu bem, né? Poderia dizer até que morreu bem, né? 110 anos, né? Viveu bem, mas não pelo longo tempo de vida, né? Ele viveu bem, irmãos, ele foi enterrado na terra, na herança que Deus havia lhe dado. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é bom você viver e poder desfrutar até o final da vida a herança, os benefícios que Deus deu, sabe? Irmãos, como é bom, foi fácil conquistar a terra. Nós sabemos que Josué foi um daqueles que lutou, né, à frente do povo, e lutou e conquistou. E aí ele morre desfrutando o quê? Daquilo que ele conquistou. Que maravilha. Eu poderia dizer, irmãos, que já viu aquela expressão? Não tem nem onde cair morto, né? Ele tinha onde cair morto. Ele morreu e foi sepultado aonde? Na terra que ele recebeu de herança, que ele lutou por ela e porque ele recebeu do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É valorizar a vida. É valorizar o que o Senhor nos dá. É chegar até o final da vida e ter aonde cair morto. Porque às vezes nem isso acontece. A gente vive tão mal a nossa vida, a gente desperdiça tanto os nossos bens e tantas outras coisas, que chega no final, não sobra nada. Aquilo que ele havia conquistado, ele conseguiu até o final da sua vida. Tá? A geração dele, o texto vai dizer que ela serviu ao Senhor. Irmãos, a geração de Josué ali, ela não era uma geração tão boa, né? Ela não era uma geração tão boa. Mas em relação àquilo que viria, ela era ainda muito boa. Eles viveram entre ídolos, né? Eles se envolveram no meio deles, mas poderia dizer que ali a família de Josué, aqueles que ainda estavam ali, ainda foi um pouco do lado bom dessa história desse tempo, porque o pior viria depois. O que eu quero dizer nesse tópico é o seguinte, irmãos, toda a igreja precisa de Josués, de Calebes,
Seja um Josué, né? Seja você homem ou mulher, ou seja, gente que vive o Evangelho, que conquista e desfruta das conquistas. Como é bom! Eu fico feliz, irmãos. Eu vejo alguns irmãos aí aproveitando a vida, né? Viajando. Glória a Deus por isso. Seja um Josué, alguém que conquista, desfruta da vida, ainda abençoa os outros. É isso que Deus quer de nós, porque hoje nós vivemos, gente que deixa legado, gente que inspira, gente que mostra às gerações que vale a pena o quê? Viver para Jesus, servir a Deus, tá? Josué representa a importância de ter uma boa liderança. Como igreja, quando uma liderança é fraca espiritualmente, a igreja vai ser fraca espiritualmente. Quando a liderança se desvia do evangelho, perde o evangelho de vista, ela perde as gerações futuras, sabe? Quando os pais são desanimados, irmãos, quantos pais desanimados, preguiçosos com o evangelho. Você acha que o filho vai ser como? Qualquer coisa não está na igreja, qualquer coisa, hoje não... Você acha que o filho vai ser como? Nós precisamos ser exatamente como Josué. Porque quando somos líderes sem constância, sem firmeza espiritual, as gerações seguintes serão sem firmeza e sem constância, com toda a certeza. Terceiro ponto, então falei da geração de Josué. Aí, vai prestando atenção no texto. Aí vem a outra geração. Consegue, filho? A geração que esqueceu o evangelho. Preste atenção. Versos 10 e 11. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, aquela que se envolveu e não era muito boa, mas era, né? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Irmãos, uma geração, depois que Josué morre, a geração dele passa, vem uma geração que não tinham visto os milagres. Mas eles ouviram as histórias. Eles conheciam as histórias, né? Eles sabiam sobre Deus, mas não tinham tido experiência, não quiseram ter experiências com Deus. Isso é impressionante. Como é importante isso aqui, esse viver a experiência, é isso que a gente tem buscado, entrosar as gerações para passar a nossa fé. Eu já disse aqui várias vezes, irmãos, muitos aqui não, ninguém aqui acho que conheceu, só a minha esposa talvez, mas o irmão Josias, o irmão Hilo, acho que vocês conheceram, né? Irmãos, eu conheci eles, como eu gostava de conversar, ouvir as experiências. Me lembro quando eu fui no seminário, eu fui lá na casa do irmão Josias, conversar com ele, ele orou todo feliz, era um velhinho, né? Mas ele disse para mim assim, nunca esqueci, olha, é mais fácil ser um presidente da república do que ser um pastor de uma igreja. E eu jovem fiquei, caramba, e como foi bom ouvir e entender que isso é sério, né? Que é com muita responsabilidade e temor que a gente deve buscar isso. Então, a gente tem que viver essas experiências, sabe por quê? Porque senão a gente tem informações sobre Deus. Isso não basta para ter experiência. Eles até sabiam histórias, mas não tinham vivência nenhuma com o Evangelho. E hoje nós vivemos exatamente isso. Jovens que conhecem a igreja, mas não conhecem o Senhor, irmãos. Não conhecem o Senhor. Filhos de crentes que mal sabem versículos bíblicos. Mal sabem versículos bíblicos, irmãos. Porque o pai nunca trouxe na escola dominical. Tá nem aí. Não consegue orar.
não sabe orar, podemos até dizer isso, né? Adolescentes que sabem regras, mas não conhecem o amor, a graça de Deus, famílias que falam de Deus, mas não vivem com Deus. É isso que aconteceu. Por isso que aquela geração se envolveu com tanta coisa errada. A fé, ela precisa ser encarnada em nós, sabe? Vivida em nós. Ela precisa ser ensinada e vivida a cada dia das nossas vidas. Explicada e testificada e demonstrada. Por isso que aquela geração, ela abandonou a Deus, porque eles tinham informação, somente informação, mas não tinham nenhuma vivência. Você que é pai, que está aqui, cuidado, né? Hoje a gente busca muita emoção, né? E isso não é em casa, é na palavra, mas não é forçando, é lendo com eles, eles te vendo ler. Sabe? Eu sei que dá trabalho. Você não é pai? Pega um jovem e vai acompanhando, vai discipulando ele. Pega uma jovem dessa daí e vai aproximando carinhosamente e passando essa vivência que nós precisamos passar de geração em geração. O outro ponto que eu quero passar é um ponto, e eu estou indo versículo por versículo mesmo, que mostra que o povo, ele esquece o evangelho e acaba abraçando os ídolos. 11:12. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal, nós já lemos. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. O texto diz assim: fez o que era mal, serviu a Baal, abandonou o Senhor, seguiu outros deuses, se prostrou diante desses deuses. Irmãos, vocês percebem a atuação deles? Eles começaram a se envolver com outros deuses. Ok. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que eles fizeram tudo isso e não deixaram de adorar a Deus. Eles misturaram as coisas. Eles misturaram Deus com outros ídolos. Irmãos, isso é mais perigoso do que o ateísmo, digamos assim. Aquela pessoa que diz que não crê em Deus, né? Eu creio que um dia ela vai ter uma experiência e ela pode vir a crer em Deus. Agora, aquela pessoa que mistura tudo, que acha que vive, ela se engana, acha que vive uma vida religiosa, mas misturando Deus, o Evangelho com tantas outras coisas. Isso é um perigo que nos ameaça hoje. Timothy Keller, ele diz assim: o maior perigo não é o ateísmo, mas querer que Deus coexista com os ídolos. Mas hoje nós não adoramos outros ídolos, nós que estamos na igreja. Olha que isso já acontece, tá? Mas... engraçado que essa semana eu conversei com uma pessoa que eu fiquei até impressionado, estou orando, né? Mas a pessoa realmente, ela frequenta a igreja e vai, assim, eu creio que está se desenvolvendo, né? Mas vai a uma outra religião e diz, porque é minha religião de infância, eu gosto da igreja e gosta também da religião de infância. Só que é uma religião de matriz africana, eu acho que eu não conseguiria juntar essas duas coisas. Eu ainda creio que é um processo, tá? Mas nós não temos outros ídolos assim. Mas, às vezes, misturamos Deus com prazeres, com entretenimento, com política e tantas outras coisas.
tá? E às vezes achar que não tem nada a ver, alguma coisa que na verdade pode vir a nos destruir, como aceitar certas práticas na nossa casa, aceitar certas práticas na nossa igreja, é a mesma coisa do que eles fizeram ali, querendo adorar a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Cuidado com isso. Nós estudamos os 10 mandamentos, não foi? Vocês lembram? Qual era o primeiro mandamento? Quem lembra? Não terás... E eles tiveram outros deuses, né? O segundo mandamento, não farás imagens de esculturas e não se curvará a elas. Parece que estava escrito ao contrário, né? Terás outros deuses diante de mim e façam imagem de escultura. É isso que acontece aqui. Sem querer tacar pedra em ninguém, não é nunca o nosso objetivo, mas é só ler a palavra, né? Há igrejas que adoram imagens, e a Bíblia diz claramente sobre isso, né? E isso é perigoso. Por quê? O próximo ponto nós vamos ver. A ira de Deus. Deus é amor, mas às vezes esse amor também é ferido. A gente sabe o que é isso. Quando a gente ama muito uma pessoa, essa pessoa decepciona a gente, é um amor ferido, isso dói. Isso dói. Às vezes você continua amando, mas você vai disciplinar exatamente porque ama, né? Olha o que acontece, gente. Com isso, eles foram adorar, ter outros deuses, né? Com isso, a ira do Senhor se ardeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram seus bens. Entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiram resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles, provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. Irmãos, há muita gente hoje que vive em grande angústia, que está sempre guerreando, sem vitória. Será que não tem alguma coisa para ser retirada? Alguma mudança, algum comportamento que às vezes se insiste, né? Se insiste achando que eu sou assim, é assim mesmo, é o meu jeito. E Deus está dizendo, muda isso, que eu quero te dar vitória. Tá? Muda esse comportamento. O que aconteceu aqui? A ira do Senhor, ela se acendeu, ela ardeu contra Israel. Irmãos, o que é a ira do Senhor? Vamos entender isso. Deus ira, né? Deus ira, tá? Não é uma emoção impulsiva e descontrolada como a nossa ira, como a ira humana. A ira de Deus é uma ira justa, tá? É uma ira santa. É uma ira diante do pecado, da desobediência. Ele não pode ficar passivo diante do pecado. Deus, ele estaria errado se ele fosse passivo diante do errado. Ele fica indignado, assim como nós ficamos indignados. E entenda uma coisa, irmãos, ira não é pecado. Por que ira não é pecado? Porque é uma raiva, né? Porque é uma emoção natural. Se você fica indignado de forma justa contra alguma coisa, qual é a emoção compatível contra algo que você está indignado? Alegria? Amor? Né? Tristeza, revolta, raiva. Raiva. Né? Você vê uma injustiça, você tem que ficar com raiva. Tá? Mas, poxa, eu vou ficar com raiva? Preste atenção. É uma emoção. Tá? É uma emoção. A Bíblia vai dizer assim, irei-vos e não pequei. Então eu vou me irar e não vou pecar. O que diz depois? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Prestaram atenção? Emoção é algo que acontece instantaneamente, eu não controlo. Você controla o medo? Não, eu senti medo. Eu não controlo a raiva. Mas a explosão. Mas eu começo a tratar aquilo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se eu fiquei chateado
o sol se pôs e eu acordei com raiva, aí é pecado. Porque aí vem vingança, aí vem um monte de coisa que eu vou premeditar para aí eu começo a pecar. Enquanto ela é uma emoção, né? É uma emoção, é uma reação, não é pecado, porque é uma emoção, tá? Se o sol se põe e eu continuo com raiva no dia seguinte, deixa de ser uma emoção e se torna um sentimento. Percebeu a diferença? Aí não. Quando a ira se torna um sentimento, ela é pecado. Quando ela é uma revolta a algo que aconteceu, ela é só uma emoção. Deu para entender? Tá? Então, a gente precisa... É igual a paixão, né? A paixão, ela é uma emoção. A pessoa está apaixonada, né? Está apaixonada. E depois, com o tempo, ela se torna um sentimento, que é o amor. Em alguns momentos, a sua paixão passa, tá? Quando ela é bem desenvolvida. E a paixão cega, né? Quando a pessoa está apaixonada, pode dizer o que for e ela não vai enxergar nada do que alguém vai falar. Olha, essa pessoa aí não vai enxergar, né? Mas depois que passa, ela enxerga. Aí nasce o amor, porque você enxerga e continua amando, apesar dos defeitos, dos problemas que você vê. Entende a diferença? Tá? Então, Deus se ira assim. Deus se ira, tá? Porque ele não pode ficar passivo diante do pecado. A igreja moderna deveria, nossa igreja, a igreja atual, ela deveria também ter a mesma se irar contra o pecado. Ela deveria ter revolta contra o pecado, de não aceitar de forma alguma. Amar as pessoas, os pecadores, né? Nós somos pecadores, nós vamos amar as pessoas, mas eu não posso aceitar que o pecado seja algo normal, sabe? Seja algo natural, tá? A gente precisa levar algumas coisas a sério como Deus leva, por isso que ele se irou aqui em diversos textos, e ele disciplinou. Por que ele vai disciplinar o povo? Porque ele não gosta do povo? Porque ele ama. Por que o pai corrige o filho? Por que a mãe corrige os filhos? Porque ama. Simplesmente por isso. Tá? E aí, acontece o seguinte. Deus levanta juízes. Então, o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Deus se irou, faz com que eles perdem as batalhas, percebeu a dinâmica? Eles começam a perder as lutas, só que o pai, né, amoroso, vamos lá, vou dar mais oportunidade, né? Então, no meio do caos, Deus sempre age com graça. Então, o Senhor se levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Contudo, o que diz ali, gente? Difícil, né? Você dá a chance, mas a pessoa não quer ouvir. Você dá a oportunidade, a pessoa não quer ouvir. Não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levanta um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e o livrava o povo dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Percebe a angústia de Deus? Vamos colocar esse sentimento em Deus, né? Ele vai disciplinar, mas ele sofria com o povo dele, o que o povo passava na mão dos opressores. Ele então levantava um juiz e o povo não ouvia o juiz, ou ouvia o juiz por um tempo. Ele fez isso. Pode falar. Com relação a isso, né, pastor? Ele via também, quando ele viu Jesus, como que a angústia, o sofrimento, né? O sofrimento dele, do filho dele. Quando ele enviar o filho dele. Exatamente. A verdade, o ciclo termina exatamente aí. Quem é o verdadeiro juiz? Jesus. Ele foi enviando juízes a vida toda até enviar o justo juiz, né? E o povo
não obedeceram. Ele sofrendo, fazia o que era reto, daqui a pouco voltava a fazer o que era... Exatamente. Inclusive, pastor, o juízo também pecando, né? Foi o caso de Sansão. Sim, O tempo sim, todo, né? sim. Então, irmãos, homens, juízes foram homens que se destruíram por suas limitações também, né? Então o povo foi... Deus levanta juízes porque, apesar de tudo, irmãos, tinham compaixão deles. Tinha compaixão deles. Eles mereciam, mas ele tinha compaixão deles. O que é graça, irmãos? Favor e merecido. Tá? Nós estamos aqui porque merecemos, irmãos. Porque Deus tem compaixão. Não importa a sua vida, não importa o que aconteceu até ontem. Se você chegar hoje diante de Deus, Ele tem compaixão com você. Ele te dá a oportunidade. Eu olho para essas histórias e eu fico assim, poxa, glória a Deus, sabe? Porque se Deus tinha paciência com esse povo, Ele tem salvação para mim, né? Tem salvação para os meus irmãos, tem salvação para a nossa geração também. Né? Porque Tanta coisa que esse cara fazia. e aí é que a gente vê a dimensão da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o alcance da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, é o que a gente vê aí. A graça de Deus sempre vai ser maior que a nossa fraqueza, tá? Ele nos resgata, não é porque nós somos bons, tá? É porque Ele é bom. Ele é bom, tá? A graça Entenda uma coisa, entender a graça de Deus é muito importante, mas a graça não pode nos deixar acomodados. Graça não é permissão para fazer coisa errada, gente. Deus é bondoso, no final ele vai me dar uma oportunidade. Não é assim que funciona, sabe? A graça é para que eu possa entender como Deus é bom, mesmo que nós não sejamos bons, tá? E o ciclo se repete, e cada vez pior. O próximo tópico, verso 19. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Que coisa, né? Já tinha corrupto lá, né? O negócio é longe. Então, o povo voltava a pecar, se corrompia ainda mais. O ciclo que eu falei no início, ele não era apenas um ciclo repetitivo. Ele era repetitivo e descendente, né? Ele se repetia e se repetia cada vez pior, né? A geração voltava a pecar, mas pecava... Deixava um legado para trás. Mais profundo ainda. Era sempre uma geração pior do que a outra. Irmãos, a gente precisa quebrar esse ciclo, como eu falei no início. Sabe? Às vezes, assim, a gente olha uma família, né? Os ciclos se repetem, irmãos. As mesmas coisas acontecem com os pais, com os filhos, às vezes os mesmos vícios. E às vezes a gente precisa quebrar isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se quebra isso, entendendo, se colocando diante de Deus e reconhecendo, assim, as nossas falhas, olhando para essa palavra e enxergando de forma tão clara as nossas vidas na Bíblia. Ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia olhando para as nossas vidas. Ele é um espelho para as nossas vidas, né? Agora a gente vai ler um trecho, eu coloquei assim, a misericórdia que treina. Olha só o que acontece. Por isso, o que aconteceu de novo? A ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele,
uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com os seus antepassados e não me deu ouvidos. Não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Josué conquistou alguns e ainda ficaram outras nações. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram os antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Algumas coisas que a gente não entende, né? Por que Deus permite algumas coisas? Por que Deus, às vezes... Lembra de Paulo? Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele orou e entendeu... Nós não sabemos o que era isso. Era um pecado, não sei o que era. Mas Paulo reconhece que aquilo que Deus deixou nele, alguns acham que era... Paulo, quando ele se converte, ele vê uma luz tão forte que ele fica o quê? Cego, né? E depois ele volta a enxergar. E Paulo, ele praticamente ficou com uma espécie de conjuntivite crônica, aqueles olhos vermelhos, ele fala isso em alguns livros. Ele não escrevia muito das cartas, sempre tinha alguém que escrevia a carta para ele. Quando ele escrevia, ele botava as letras enormes. Vocês vão, lendo as cartas, vocês vão perceber isso, né? Ele escrevia com letras grandes. Então muitos acham que o próprio espinho na carne era esse sofrimento, essa enfermidade que ficou nos olhos dele, que Deus resolveu não curar. São hipóteses, tá? Mas por que Deus permite às vezes alguma coisa? No caso de Paulo, irmãos, Paulo tinha facilidade de ser orgulhoso, tá? Com muita facilidade ele se acharia melhor do que qualquer um daqueles outros lá. Então, era uma forma de mostrar ali a limitação, o quanto ele era dependente de Deus. E aqui acontece algo interessante, né? Deus não expulsou, eu não vou tirar mais esse povo, não vou tirar mais esse problema da sua vida. Porque com esse problema aí, eu sei que você está todo dia aqui na igreja dobrando o joelho e pedindo alguma coisa a Deus. Porque se eu tirar esse problema, você não volta mais aqui. Então, é uma misericórdia, mas que ele deixa a luta para que você continue o quê? Perseverando, servindo e seguindo o Senhor. O maior propósito de Deus é que você o sirva, que você o siga muitas vezes, né? É claro que Deus abençoa, tá? E ele vai dizer, não expulsarei por enquanto. Por enquanto eu não vou expulsar, a fim de que o povo pudesse perseverar. Era um teste. Era mais uma vez a misericórdia, ou seja, Deus mostrando o amor que ele tinha. Muitas das vezes, algo que Deus não faz na nossa vida é o quê? É misericórdia dele. Porque se ele fizer, nós vamos dar as costas para ele. É uma prova de que ele nos ama. Lutas, dificuldades, provações, são provas que ele nos ama. Tá? Para nos ensinar a depender dele. Tá? Para nos treinar, para que venhamos amadurecer. Próximo tópico. Isso aí é a continuação do Cristo, o juiz perfeito que nós precisamos. Como eu falei, é esse aí que ele levantou, né? Aqueles juízes foram todos temporários, limitados, falhos, insuficientes. Mas Jesus vem a ser aquele juiz, o libertador único, que quebra completamente aquele ciclo. Onde Israel falhou, Jesus venceu. Onde nós falhamos, Jesus vence e nós vencemos nele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e nós venceremos através deles. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus nos abençoe, né? A pergunta que eu deixo para a gente pensar aí nessa semana é a seguinte: quais ídolos você tem permitido coexistir com Deus no seu coração? É o que você deixa?
Ídolo, irmãos, pode ser até a nossa carreira, né? A nossa justiça, né? Enfim, o que você deixa concorrer com Deus no seu coração? Pensa sobre isso, tá? É uma pergunta que eu quero, de fato, deixar. Nada pode concorrer com Deus no nosso coração. Outra coisa, em que áreas você diz não consigo, quando na verdade não quero? Isso aí é um pouco do que eu coloquei semana passada, né? Acho que eu acabei não tirando isso aí da semana passada. Que o povo, ele não diz que não conseguia, mas na verdade não queria. Mas a outra pergunta é essa: você está vivendo o Evangelho de que forma? De forma que a próxima geração possa ver, sentir e desejar? Aliás, se der, tira essa pergunta do meio, porque ela é da semana passada. São só essas duas mesmo. Quais ídolos você tem permitido coexistir com Deus em seu coração? E a outra pergunta é: você está vivendo o Evangelho de forma que a próxima geração possa ver, sentir e desejar o Evangelho? É isso que Deus deseja de nós. Amém?